Salve galera, saudações rubro-negra a todos vocês aí. Saiu a escalação do Flamengo que hoje enfrenta o Bragantino precisando vencer, mano, tá? Se o Flamengo não vence, o Cruzeiro vai abrir aí alguns pontinhos a mais aí, né? Já tá com 3, abrir 6. Então o Flamengo precisa vencer. Hoje é vencer, vencer ou vencer, tá? Teremos react aqui no canal de react na hora do jogo do Flamengo. Então aproveita para se inscrever se você não é inscrito. Deixa o seu like, saudações e bora acompanhar a mídia falando do Malvadão. O Flamengo joga hoje contra o Bragantino, mas infelizmente para muitos rubro-negros, o assunto não é só o jogo de hoje, tem muita coisa acontecendo. Coisas boas, como a chegada de mais um reforço, e coisas desagradáveis em relação ao Nico de la Cruz. Pedro Henrique Torre está com a gente, ao vivo do Rio de Janeiro, para trazer informações do Flamengo. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço a todos aí do 360, João Breler, o Eugênio também, enfim, todos que estão por aí. Exatamente, o jogo acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto o que falar da partida. A partida vai acontecer logo mais, 21h30, em Bragança, Flamengo, enfim, segundo colocado, contra o terceiro, o Red Bull Bragantino. Jogo importantíssimo em termos de tabela, mas o ambiente rubro-negro, ele não tem muita calma não, né? É claque-bum, Temos claque-bum paz. pra tudo que é lado, o tempo Tá todo. doido. Não para nem um segundinho. Tem então paz. você sai de uma crise do Pedro, parecia algo mais amenizado e já entra nessa do De la Cruz. Antes, sempre bom lembrar que nesse meio tempo houve o Saul. O Saul chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, já está em terras brasílias aqui na Guanabara, então ele já faz os exames hoje pela manhã, deve encontrar com o José Boto, o diretor de futebol no Ninho do Urubu, com tudo aprovado, aí ele assina o contrato, deve ser de 3 anos com o Flamengo para ser novo reforço e encorpar esse meio de campo aí, porque o Flamengo, só para ilustrar, hoje, por exemplo, não tem Pulgar, não tem Alan e não tem De la Cruz. São os 3 ali que poderiam fazer bem essa função no meio de campo. Sobre De la Cruz, ontem o site GE acabou que divulgou uma mensagem do diretor médico-geral do Flamengo, comanda ali o departamento de futebol, o José Luiz Runco, muito conhecido, anos e anos, décadas de Flamengo, voltou com a gestão do Luiz Eduardo Batista ao BAP, também anos de seleção brasileira, e ele conversava com o médico em um grupo, enfim, Flabar, o nome do grupo, que tem altos cardeais rubro-negros até ali, depois que foi anunciado que o De la Cruz não viajaria para Bragança. Então foi aquelas discussões rubro-negras ali, cobrando-se até também por que esse rapaz que custou 16 milhões de dólares à vista aos cofres do clube não joga. Então o Runco acabou que deu uma ali, muita gente falando de sincerão, e acabou falando que o De la Cruz tem uma lesão crônica irreparável, também falou que para venda é difícil, enfim, para a questão de competitividade seria muito complicado. Pior que esse vazamento, mano, você já deve saber, mas atrapalha até vender o jogador, mano. Pai, os caras criam uns negócios no Flamengo que é inacreditável, viu, velho? Os caras criam uns negócios no Flamengo que é realmente inacreditável, galera. E isso caiu como uma bomba mesmo, porque se o Pedro, por exemplo, não gostou da exposição, você imagina o De la Cruz nesse sentido. O staff do jogador até se pronunciou que vai aguardar, enfim, ver a situação, porque pode até tomar alguma medida legal, tem sigilo aí de paciente e também de médico, então tudo estremeceu bastante. Rapidamente, assim que vazou no site GE, lá nos nossos companheiros, o Arrascaeta, compatriota, muito amigo do De la Cruz, já divulgou, não divulgou não, postou um story na rede social ali, uma imagem abraçando basicamente o De la Cruz, falando que temos que cuidar do nossos, e depois, mais tarde, o De la Cruz também postou na rede social, dizendo que não deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, enfim, nesse sentido. Então, irritou demais o De la Cruz, os jogadores ficaram bastante chateados também, não gostam dessa exposição. O José Luiz Runco tem aquela questão de que ele é o diretor médico, como eu disse, quem está mais no dia a dia ali com os jogadores é o Dr. Fernando Sasaki, também o Luiz Macedo, eles ficam ali trabalhando com os jogadores, mas desde o início do departamento médico, que era até então chefiado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é um rival político mesmo, dentro até do Flamengo
do Dr. José Luiz Runco, estremeceram as relações, sabe? Entre elenco, muita parte do departamento médico, o pessoal fica um tanto quanto melindrado com algumas situações, são relações pessoais, tem que ter uma administração também. Você lembra Abel e amigos, aquela questão no início do ano que, enfim, mandaram tirar lá o Runco, até foi o autor da ideia de tirar o tal da fute-mesa de dentro do CT ali, quando os atletas ficavam se divertindo, que é uma espécie de ping-pong da bola ali, né, que os atletas ficam se divertindo. Isso causou um desconforto muito grande, o Boto mandou manter depois. Então, de fato, há um desconforto muito grande com essa situação. O presidente BAP, até, enfim, tentei falar com ele ontem, ele não respondeu. Tentei falar com o Tanuri também, que era o chefe do departamento médico, ele também não se manifestou para saber essa questão do De La Cruz, mas o Flamengo divulgou, já estamos estendendo bastante aqui, o Flamengo divulgou ontem uma sonora do Luiz Macedo falando que está preparando o De La Cruz para ter uma sequência, então não tem essa assim de que está basicamente condenado para futebol competitivo. O Flamengo trabalha com a informação de que ele vai voltar daqui a pouco. Juntando esse pacote todo, tomando fôlego aqui, Abel, isso respingou aonde? No Remo. Pô, por que no Remo? Porque lá está o diretor de futebol do Remo atualmente, ex-vice-presidente de futebol, personagem marcante aí do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Ele foi perguntado sobre essa questão do De La Cruz. Então a gente acompanha aí o que disse o Marcos Braz durante essa coletiva do Remo. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta. Não, eu sou do Remo, quer ver? Respeito ao Remo e a torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, mas com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, a torcida do Remo, a diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem umas Tá coisas, sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Tudo bem, hein? Tá, então. Saiu bem Marcos ele, Braz não pode falar que é ligado ao Clube do Remo. Não, um tema que não seja ligado ao Clube do Remo, mas deu aquela pitadinha nele ali. Saiu tudo, bem. Abel. Eu me estendi bastante até para tentar dar um panorama anteriormente, porque é um componente muito político também, enfim, nessas questões aí, é muito disse-me-disse, de lá, daqui, etc. Mas o Runco teve essa fala aí em um grupo de WhatsApp, acabou vazando e vazando, chega nos jogadores. Já tem essa questão de exposição. Lembra do Pedro? Alguém do departamento de futebol vazou para o Mauro César que poderia vender o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou incomodado, deu esse rebu todo. Agora isso, enfim, são pequenos episódios, pequenos incêndios que juntos formam um grande caldeirão dentro do Flamengo. Então o ambiente está assim, pantanoso. E aí você tem que andar com muito cuidado. Vamos ver se vai ter alguma repercussão dentro de campo. Hoje à noite, com a exposição do companheiro, o De La Cruz. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Você ainda falou assim, estou me estendendo. Não se estendeu, não. Você trouxe tudo que tem que trazer em relação ao que acontece no Flamengo. E você disse terreno pantanoso, eu diria que é areia movediça. Opa. É mais perigoso ainda. Obrigado, um bom dia para o Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo tudo do Flamengo. Nem vou comentar do Marcos Braz, ele não quis comentar, então não vamos adivinhar o que ele ia... Vamos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Nem pode falar nada, porque na época dele acontecia coisa muito pior. Né? Então, o fato é que ele é um dos responsáveis pela contratação. Isso é fato. Outro fato, para mim, é o seguinte, em relação ao Dr. Runco, em relação ao WhatsApp ali, ao papo de WhatsApp. Também não dá para entrar no mérito. Foi sem querer, foi de propósito, imagino que não tenha sido de propósito. Independentemente de ter sido sem querer, é um descuido desastroso, na minha opinião, que um profissional com a importância do Dr. Runco, médico de um clube com a importância do Flamengo, não pode cometer. Esse tipo de descuido é desastroso. E
o jogador, eu me coloco no lugar do jogador, dos atletas. É óbvio que ele fica pé da vida. Compromete não só a passagem dele agora no Flamengo, como um futuro. Valorização do atleta. Como o futuro dele, esteja ele ou não. E aí já apareceu um outro membro, né? Como disse o Pedro Henrique Torre, ali da parte médica do Flamengo, dizendo que não é assim, que estão tentando recuperar. Não sabemos, vamos acompanhar. O que disse o Runco é que praticamente a carreira dele acabou. Ele não tem condição de jogar profissionalmente. Foi o que apareceu ali no papo, não é, Eugênio? Eugênio, eu acho desastroso. Esse tipo de descuido não pode acontecer. Sim, lamentavelmente o que tem acontecido no Flamengo depois do Mundial de Clubes é uma série de disse-me-disses extracampo, né? Voltou a ser aquele Flamengo que toda hora vaza alguma coisa, tem algum comentário, alguém que sabe de alguma coisa. Até na véspera com a história do Gerson, né, Eugênio? Hã? Até na véspera com a história do Gerson. Do Gerson. Sim. Virou o que o Flamengo sempre foi e que tinha deixado de ser recentemente. Eu cobri por muitos anos, né, os clubes do Rio de Janeiro, durante alguns períodos o Flamengo, e aquela coisa vazava de todo lado. Você chegava na Gávea, todo mundo sabia de alguma coisa, tinha um monte de informação que interessava A, B, C, D ou tal, e a imprensa tem que fazer o trabalho dela, a imprensa tem que divulgar as informações. Claro, checar a informação, se é verídica, e não pode ficar escondendo a informação. E o doutor Runco está envolvido numa questão política aí, né? Acho que a presença dele no clube hoje é uma presença também política por questões da eleição do BAP, né? Ele é ligado a grupos políticos e foi reconduzido, e aí ele tem uma rixa antiga com o Márcio Tanuri. Então, quando ele vai no bate-papo lá, no grupo lá de sócios do Flamengo, ele faz a alusão a isso, convocado pela outra administração, contratado pela outra administração, como quem coloca no médico anterior a culpa por aprovar um jogador que, segundo ele, tem um problema. Só que isso respinga na atual administração, porque é um ativo do clube, é um jogador que está lá dentro, que tem uma questão toda psicológica dele e com o grupo, você já viu o Arrascaeta se movimentar, e ele já coloca para vender vai ser muito difícil, quer dizer, já impossibilita uma venda. Eu acho que há clubes, há pouco tempo se falava no interesse do River Plate de repatriar o De La Cruz. O River Plate conhece bem, porque ele já saiu de lá. Sabe o que é o De La Cruz? Pelo valor que foi pago, não vai vender para ninguém, porque já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada. Já ficou... Vamos lá, Maria, aqui vamos para a escalação aí, então, do Malvadão. Saúl tá? no cantinho. Tá, esse negócio de De La Cruz aí para tudo quanto é lado, mas vamos lá. Só? Hoje tem. Hoje tem uma fichinha. Hoje tem também ali, o confronto do segundo com o terceiro. Do segundo com o terceiro. Só isso. E com um tabu imenso, né? O Flamengo não vence o Bragantino fora de casa há mais de 20 anos, né? Se eu não me engano. O Flamengo já enfrentou o Neuer, mas o que os torcedores do Flamengo dizem é que o Cleiton contra o Flamengo vira o Neuer. Que é um tabu, assim... O Flamengo não se dá bem contra o Bragantino, né? É um time que sabe jogar contra o Flamengo, é interessante. E é uma disputa por título brasileiro hoje, pois né? O John, que tá ali na escalação do Bragantino, foi poupado contra o Vitória, tá voltando agora. Teve mais um jogador também, não teve? Ficou fora. Enfim. E no Flamengo, tomado a ver, ainda sem o Pedro, né? Mas pode ser, né? Tem muitos desfalques do Flamengo hoje, pode ser. A tendência é que o Bruno Henrique fique no ataque. Mas o outro poupado do Bragantino foi o Lucas Barbosa. O Plata se machucou no aquecimento. Isso. Além dele estão fora dois laterais, né? O Alexandre e o Ayrton Lucas. No último jogo, o Vinha também não começou jogando, ainda está em processo de recuperação. Né? Jogou naquele amistoso sub-20 contra o Bayer Leverkusen. Joga o Léo Pereira no último jogo contra o Fluminense e anteriormente o Varela jogou de lateral. O Danilo também se machucou naquele jogo. Sim. Então isso pode complicar. Acho que o jogo é também fundamental para entender um pouco do papel do Bragantino nesse campeonato. Porque veio muito bem o trabalho do Seabra, um grande treinador. Atrapalhar o Flamengo hoje. Que as pessoas deveriam olhar com mais afinco aí. E o Bragantino veio de uma temporada muito boa em 2023, mal quase cai em 2024. Parece que em 2025 vai fazer uma boa campanha de novo. 23 luta pelo título. Luta pelo título. Já teve o jogo contra o Botafogo, ele é a possibilidade. As expectativas eram altas, conseguiu vencer o Corinthians na volta da Copa do Mundo, mas vem de 2 resultados ruins, né? Empatou com o São Paulo, mas empatou com o São Paulo que vinha muito mal e empatou com o São Paulo em casa. E agora uma derrota para o Vitória, né? Que se o Bragantino consegue vencer o Flamengo hoje, continua ali naquela briga. Se perde pro Flamengo em casa, começa a dar aquela impressão meio de 2023 também, que fica um pouco em cima, mas que na verdade vai brigar ali por Libertadores. Nessa briga ali, que tirando o Cruzeiro, que está mais afastado,
Tá todo mundo ali embolado e uma rodada pode mudar muita coisa. É que eu acredito no Bragantino. Então tá aí, manos. A prova escalação do Flamengo, então, com Rossi, Léo Ortiz, o trio de Alexander Wesley, Léo Pereira, Varela, Everton Araújo, Arrasca, Jorginho, Luiz Araújo, Bruno Henrique, sem Bolinha ou o Wallace Ian, tá? Essa é a escalação para o jogo de hoje, às 9h30 aí, do Flamengo contra o Bragantino. O Flamengo tem que vencer a qualquer custo aí essa partida contra o RB aí, porque, mano, não pode mais deixar pontos no meio do caminho. Beleza, galera? Deixa o seu like, se inscreve da melhor forma possível aí, deixa o seu hype também, vai ajudar demais. Hoje tem Corujão, não se esqueça, hoje tem React, né, galera? Não se esqueça. Saudações!